conjugou isso com uma propriedade muito grande. E eu acho que as pessoas... E ora para nobres como as pessoas têm que ter planos, né? Orai por como nós. esse. Ora pro nobis orai por nós. E ora pro nobis era o apelido de Paracatu, numa época em que só aconteciam desgraças lá e todo mundo vivia rezando. Paracatu né? de que século? Porque Paracatu é uma cidade antiga, né? Histórica. Isso aí ele aborda... Século XIX? Ele aborda desde a coluna Prestes. Porque eu fui lendo aqui, eu vi aqui uma data de 1800, já vi aqui uma data, de 1842, olha só. Ora pro nobis, como você mesmo disse, eu peguei aqui, era muito bairrista, berço de manifestações nacionalistas, desde tempos coevos, em que teve como destaque um de seus filhos, Manuel de Melo Franco, que foi médico do rei de Portugal. Não obstante todo o seu prestígio, fora preso anos depois já no Brasil, como um dos cabeças do movimento de 1842. Olha só. Ele viaja pelo tempo aí, viu? Pegamos então já a primeira metade do século XIX. Então. E aí ele vem contando todas as histórias de Minas Gerais. Aliás, histórias muito interessantes, porque é no século XIX mesmo que nós vamos construindo a história do nosso país, na verdade. Porque até a chegada da família real, o Brasil nada mais era do que uma colônia portuguesa, muito dependente, com um traficante, como mesmo disse o Eduardo Bueno, aquele historiador gaúcho, eram traficantes degradados, né? Tem razão. E não existia ainda aquele sentimento patriótico. A partir do momento que chega a família real, a partir de 1808, é que vai se constituir o Brasil. O Brasil vai se constituir. E esse perdoa-te... Um tijolão, né? É. Tem 684 páginas. Isso me lembrou Nelson Rodrigues, Perdoa-me por me traíres. Perdoa-te. Romance mediúnico de Amália Domingo Soler. Ela é espanhola, Esse livro caiu em domínio público e ele estava fora das prateleiras quando eu resolvi fazê-lo ressurgir. Né? Aí trabalhei 5 anos numa nova tradução em 97, e adaptação exata. Agora é um livro enorme, né? Ele foi até a 10ª edição com uma editora aqui de Brasília, a LGE, e agora vai ser relançado em Belo Horizonte pelo grupo INED. Certo. E Amália Domingo Soler, ela é espanhola? Espanhola. É sobre o que este livro? Morreu no além de ser um romance passado. mediúnico. Conta mais ou menos a história de quem? Deixa eu mostrar esse livro. Fala de supostas vidas anteriores de uma personagem chamada Teresa de Ávila. Madre Teresa de Ávila? Isso. Que viveu na Espanha no século XVI. Exato. E é a reencarnação de Madalena, segundo o livro? Estou lendo Segundo, aqui. né? Contemporâneo de Jesus. É o que se depreende ao ler-se o Perdoa-te, a história das muitas existências de uma entidade singular que escolheu Amália Soler e Eudaldo Pagés para relatá-las. As comunicações aconteceram em Grácia, na Espanha, de 1897 e 1899. Eudaldo ditava, Amália transcrevia. Que troço interessante, interessante. E aí você fez esse trabalho hercúleo de traduzir esse livro. Pois é. E eu pensava nessa época, ou seja, 12, 13 anos atrás, que a gente, quando traduzia ou quando escrevia, a gente era autossuficiente, não precisava de revisor. Ah, é? Então isso mudou muito hoje na minha concepção. Todos nós precisamos de revisor. Aí diz, ué, mas você está lançando um livro sobre revisão e precisou de revisor? Claro. Agora, com certeza. E eu procurei um você se bom. sentiu um autossuficiente e acredito que você deve ter chegado à conclusão bem rapidamente de que é muito difícil encontrar essa autossuficiência. Mas você se tornou um revisor depois de muito estudo, depois dessa especialização em língua portuguesa, ou você é um autodidata? Eu acho que eu sou mais um autodidata, Pedro. Um autodidata? Foi ao longo desses anos. Agora, aprendendo. Então, antes de nós falarmos desse teu livro, que eu quero ver se eu esmiuço esse teu livro aqui,
em pouco mais de 10 minutos. Como você desenvolveu esse autodidatismo para com a revisão? Porque é uma coisa complicada. Como é que você foi percebendo que mais do que a tua paixão pela leitura, mais do que a tua paixão pelo idioma, mais do que a tua paixão pela confecção de um livro, a tua paixão era a revisão? Como é que você foi trabalhando isso? Porque você lia os textos e achava, pô, esse texto aqui poderia ficar melhor dessa maneira? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso? Isso. E fazia isso, era um exercício, reescrevia? Ou reescrevia, ou corrigia. Ou sugeria. Eu acho que todo revisor tem mania de perfeccionismo. De melhorar aquilo. De melhorar. Aquilo que está escrito. E sente uma satisfação de poder contribuir para que a obra cresça. Não é isso? Tá. Mas quem te estimulou a escrever este livro? Foi a tua autossuficiência ou foi colegas da faculdade? Não, nós quando fizemos um curso de especialização, há 5 anos atrás, foi o tema da minha monografia. Certo. Então isso aqui é uma monografia? Era. É o produto Depois ela foi crescendo. Foi crescendo. Ela foi engrossando, a gente foi bolando outras coisas assim até porque que vem da monografia é muito grande. Que vem da experiência própria. Eu criei, por exemplo, uma coisa que tem nesse livro que chama memória de revisão. Isso não é comum nas revisões das pessoas, né? Faça uma memória para dizer qual partido que eu adotei. Você sabe que eu acho uma das coisas mais difíceis? Mas tem gente que nem lê, viu? Tem gente que gosta e quer sempre, e tem gente que não lê, entende? Mas tudo bem. Eu acho uma das coisas mais difíceis é revisar um texto. Porque é aquilo que você falou, todo mundo gostaria de reescrever aquele texto e não é isso que o revisor faz, não é verdade? Isso. O revisor, ele vai procurar... Ele não pode se arvorar. Né? Ele tem que respeitar o estilo. A ser parceiro. Daquele que escreveu. Do autor, E é uma linha muito tênue, não é muito sutil. E existem pessoas que se melindram, né? Dizem, não quero assim. O revisor sugere, ele diz, não, eu quero que fique assim. Eu sofro diariamente com isso, porque eu também sou editor. Pois é. Eu tenho de mexer no texto dos repórteres. E é uma coisa, e eu fico me controlando muito para não, vamos dizer, interferir no estilo e até mesmo no modo daquele repórter ler o texto, que é uma matéria de televisão. Mas há pessoas que reagem bem às nossas críticas, que são sempre construtivas, né? Às nossas sugestões. Aí quando a pessoa não quer, fazer o quê? Fazer o quê? Agora, quando for alguma coisa muito gritante, muito grave, assim, tal, você já fica até com receio de deixar seu nome no expediente. É verdade. Mas muito bem, você dividiu aqui esse livro em 11 capítulos, não é isso? 11 capítulos. No primeiro capítulo, texto revisão, você fala que você vai até na escrita cuneiforme, a escrita hieroglífica, a escrita dos mais, o alfabeto ocidental. É uma passada geral. É um pouco da história da escrita. Você fala então, inclusive, daqueles símbolos iconográficos, como a escrita vai surgindo, essas coisas todas. No capítulo 2, o cenário em que nos situamos, as mudanças a serem introduzidas com a nova reforma ortográfica. E aí você pega todas as reformas que ocorreram no século XX? Só um passando. Agora, como esse livro ficou, acho que aproximadamente 1 ano na editora, algumas coisas aconteceram contra um novo acordo, né? E nós temos aí algumas novidades. Já tem essas novas modificações, essas novas propostas? Algumas recentes novidades aí. Foi assinado um protocolo. Eu fiquei tão triste com essa nova revisão, acho que eu estava tão já bem adaptado às regras ortográficas, mas enfim, temos sempre de nos abrir às novas mudanças. Então existem críticos a ela, existem pessoas que acham que... Acha que foi uma boa reforma ortográfica? Alguns dizem que nem é reforma. São apenas adaptações. Pois é, e outros dizem que ela é muito tímida, e assim vai. Não, tímida ela foi. Ela basicamente acaba com alguns acentos. Mexeu no trema, né? O acento de perdoa-te, né? Esse livro vai ter... Vai acabar. Vai acabar esse chapéuzinho ali. Pois é, você não acha que isso vai nos atrapalhar um pouco na leitura? Digo até mesmo Eu acho que nós tivemos mudanças mais radicais e as pessoas foram se adaptaram